Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe na sua inesgotável paz. Antes de darmos início, propriamente o tema da depressão, nós vamos falar um pouco a respeito das aflições que muitas vezes nós enfrentamos na vida diária. E vejamos que Jesus, o nosso Mestre, quando esteve aqui na terra, ele sempre pregou o amor, o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o perdão das ofensas, que é de suma importância, porque quem guarda mágoa, rancor, não consegue perdoar, corre um grande risco de adoecer, corre um grande risco de passar por momentos depressivos, porque a falta de perdão também é uma das causas da depressão. A tristeza, a angústia, eu não consigo encarar aquela situação, não consigo esquecer o que aconteceu, e aquilo nos faz mal. Mas Jesus, ele nos apresenta no Evangelho um roteiro seguro para todos nós caminharmos. Porque as aflições que nós enfrentamos, ele fala isso no Evangelho, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele é o Espírito perfeito que Deus ofereceu à humanidade. Observava constantemente a vida dos discípulos. Ele sabia perfeitamente as dificuldades que iria enfrentar. Ele sabia que Pedro iria negá-lo por 3 vezes, que Judas seria o traidor, que Tomé seria o incrédulo da imortalidade da alma. Jesus convivia com eles da melhor forma possível, convivendo de forma pacífica. Essa convivência pacífica nos ajuda a desencilharmos de nossas aflições. E quando a gente fala sobre essas aflições, nós queremos nesta noite recordarmos Chico Xavier. E o Chico nos fala aqui que certa vez, enfrentando inúmeras dificuldades, porque o Chico Xavier tinha as suas doenças, as suas enfermidades, problema cardíaco, problema com os olhos. Chico Xavier sempre recorria ao auxílio médico, mas também o auxílio do mundo espiritual. E certa vez, conversando com Emmanuel, pergunta a Emmanuel se os benfeitores não poderiam fazer alguma coisa para ajudá-lo naquela situação. Ele estava numa situação muito difícil, de muita luta, de muita dificuldade, de muitas perseguições, veio a enfermidade. E Emmanuel então recomendou ao Chico que abrisse o Evangelho de Jesus. Abra o Evangelho, Chico, de Jesus. E o Chico abriu o Evangelho, caiu no capítulo 11, versículo 28. O Emmanuel então pergunta a Chico, o que está escrito? E o Chico então leu para Emmanuel, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Aí Emmanuel olha para o Chico e diz assim, Jesus, Chico, promete o alívio e não a cura. E alívio você tem recebido de todos nós todos os dias. Então a casa espírita que promete a cura, ela está iludindo a pessoa. Casa espírita nenhuma pode prometer cura da enfermidade daquela pessoa, porque nós não sabemos se a pessoa realmente quer se melhorar. Nós não sabemos o que vai no íntimo daquela pessoa, requer o autoconhecimento. Então a casa espírita não promete a cura, ela promete o recurso espiritual. A cura vem do indivíduo. E o auxílio nós temos recebido, como fala Emmanuel, a Chico Xavier, todos os dias, a partir do momento que nós entramos na casa espírita. Recebemos o auxílio dos benfeitores espirituais, da equipe de Benedita Pimentel, recebemos o auxílio desses benfeitores que nos auxiliam. Então, o alívio nós temos recebido todos os dias na casa espírita. Por isso que nós devemos, diante das aflições da vida, buscarmos o recurso espiritual. Se o problema é de origem física, o médico, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, mas não nos esquecermos do tratamento espiritual. Associarmos o tratamento médico com o tratamento espiritual, que isso nos ajuda a desencilharmos de nossas dificuldades. Aqui nós vamos observar também que a depressão, como nós vemos,
as pessoas falam assim, a depressão é a doença do século. E a depressão de um tempo para cá vem crescendo muito. Só para termos uma ideia, lá no CID-10, nós temos 10 tipos de depressão, mais ou menos. Temos mais de 10 tipos de depressão. O CID-10 ele foi apresentado para as nações no ano de 1990. Lá nós vamos encontrar mais de 14 mil enfermidades catalogadas no CID-10. Toda vez que nós vamos ao médico, temos um problema no coração, um problema no esôfago, um problema com os rins. Nós vamos ao médico, ele tem que fazer o atestado médico, ele olha a numeração daquele problema que nós estamos enfrentando, para fazer o atestado, catalogando ali a doença que nós estamos, ou a enfermidade que estamos atravessando. No CID-10, mais de 14 mil enfermidades. No CID-11, ele foi apresentado para as nações em 2021, inaugurado em 2023. Levou 2 anos para que as nações se acostumassem com as novas enfermidades. No CID-11, nós temos mais de 55 mil enfermidades. Então, num período de 30 anos, nós quadruplicamos o número de nossas enfermidades. Então, a depressão ela é tão antiga quanto o homem. Porque as aflições, quando não administrada, não bem administrada, as aflições, a tristeza, a angústia pode nos levar numa situação, num quadro depressivo. Então, a depressão sempre existiu. Se nós percorrermos as páginas da história da humanidade, nós vamos observar que a depressão sempre esteve presente. Vamos pegar um exemplo, um dos personagens bíblicos, Jó. Jó ele tinha propriedades, ele tinha bois, jumentos, cavalo, prestígio porque tinha riqueza. Em dado momento de sua vida ele perde tudo. Sentimento de perda também é uma das causas da depressão. E fala ali no Evangelho que Jó ele teve uma angústia tão profunda que ele tinha o desejo de morrer. Uma das consequências da depressão é o suicídio. Então Jó passou por esse processo de depressão. Sentimento de perda, entrou em depressão, vontade de morrer, angústia extrema, desejo de atentar contra a própria vida, consequência, o suicídio. Se nós observarmos Simão Pedro, quando Jesus foi preso, entregue por Judas, por 30 moedas de prata, e Jesus foi conduzido à casa de Caifás, como está no livro Humberto de Campos, Boa Nova, nós vamos observar que os discípulos fugiram daquela situação. Todos ficaram amedrontados a partir do momento que os soldados levaram Jesus. Eles ficaram amedrontados. Os únicos discípulos que acompanharam Jesus de perto foi João e Simão Pedro. João observava a situação e levava notícias para Maria de Nazaré. Simão Pedro, encorajado, adentrou a casa de Caifás. Narra Humberto de Campos que Jesus estava no primeiro cômodo, que dava acesso a uma grande área, numa cela onde Simão Pedro estava de aproximadamente de 2 a 3 metros. Naquele momento, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Já havia recebido antecipadamente uma advertência de Jesus. Pedro, tu me negarás por 3 vezes. E quando ele nega Jesus por 3 vezes, escutando os galos cantando, sentimento de culpa, uma das causas de depressão. Narra Humberto de Campos que Pedro ficou angustiado com aquela situação. Porque ele recordou Jesus, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E ele negou Jesus por 3 vezes. Sentimento de culpa, arrependido, narra Humberto de Campos que ele chorou amargamente. Então não é um choro comum, é um choro amargo, é um choro triste, de consciência pesada, pelo erro que cometeu. Mas Simão Pedro, ele deu volta por cima da situação. Porque Humberto de Campos fala também que em sonho ele recebe a visita de Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, vai apacentar as minhas ovelhas. Daquele momento em diante, ele se levanta, encorajado, muda a sua situação. Sai do sentimento de culpa, encoraja-se e começa a falar de Jesus. Muda completamente a sua vida. Já o caso de Judas, não.
Judas também, quando entregou Jesus por 30 moedas de prata, vendo Jesus indo para a prisão, e o mestre nada fez para sair daquela situação, ele entrou num sentimento de culpa de um processo tão difícil, que o levou a atentar contra a sua própria vida. Ele tirou a sua própria vida através do suicídio. Então Judas não conseguiu mudar aquela situação. Então esses 3 episódios que estão na Bíblia mostram claramente que a depressão sempre esteve presente na face da terra. A depressão, ela começou a ser estudada por Hipócrates, há 400 anos mais ou menos antes de Cristo. Hipócrates era médico e ele observava a situação das pessoas, aquela tristeza que agredia profundamente as pessoas. Ele tinha um desejo de ajudar. Então, quando ele encontrava uma enfermidade, uma pessoa triste com depressão, que ele cunhou com o nome de melancolia, foi Hipócrates que colocou o nome dessa tristeza profunda de melancolia. A melancolia perdurou aproximadamente 2.200 anos. No final do século XIX, inaugurando o século XX. E nós vamos observar que ele observava a enfermidade das pessoas, mas ele, como sendo médico, naquela época, não podia fazer nada. Ele apresentava para os sacerdotes, porque Hipócrates era médico. E o médico não era considerado pelos sacerdotes como enviado de Deus. Hoje nós sabemos que a medicina é um dom, é um recurso divino. O médico tem um compromisso com a vida espiritual de salvar vidas. Então ele é o enviado de Deus para salvar vidas. Naquela época, quem fazia as curas era somente os sacerdotes. Então Hipócrates, ele não podia fazer a cura. Então ele apresentava para os sacerdotes determinada pessoa que estava com depressão ou com melancolia, e os sacerdotes faziam as curas. Então a cura daquela época, para curar a depressão, era feita da seguinte forma: levava a pessoa depressiva para o alto de um penhasco de aproximadamente 200 metros. Os sacerdotes faziam a oração e empurravam a pessoa no mar. Se a pessoa saísse viva, ela estava curada da depressão. Porque se Hipócrates fizesse isso e a pessoa morresse, ele teria sérios problemas com as leis do sacerdote. Os sacerdotes não. Se a pessoa morresse, era os desígnios de Deus. Deus quis assim. Então quem fazia a cura era somente o sacerdote. E o tratamento de choque era uma oração e um empurrão para a pessoa cair dentro do mar. Ah, mas quantas pessoas saíram daquela situação? Não sabemos. Mas quem saiu daquela situação deve ter desenvolvido a síndrome do pânico, ou a acrofobia, que é medo de altura, fobia de altura. E muitas vezes a gente vê isso relacionado na atual existência. Porque esses comportamentos doentios estão sendo tratados agora através da medicina, através do psiquiatra, do psicólogo, a síndrome do pânico, a acrofobia. Muitas vezes a pessoa traz isso do passado. Então, quando a gente fala da melancolia, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, versículo 25, melancolia. E os Espíritos falam assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a vida amarga. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungindo ao corpo que lhe serve de prisão. Em vão os esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então, nessa situação, o Evangelho fala que nós muitas vezes trazemos o medo da altura, que é a acrofobia, o síndrome do pânico, a depressão. Tem pessoas que nascem com a depressão, passa a existência com a depressão, desencarna com a depressão,
trata na vida espiritual a depressão, reencarna como depressivo novamente. E isso leva a muitas existências, porque nós trazemos o problema enraizado na nossa alma. No livro Obreiros da Vida Eterna, o médico Barcelos está conversando com André Luiz no capítulo 2. E ele fala para André Luiz assim: Barcelos foi médico na Terra e estava atuando como médico na vida espiritual. Mas depois que ele desencarnou, ele se interessou pelo assunto da psiquiatria, da psicologia. Ele começou a estudar os ensinamentos de Freud, de Jung, associando à psicanálise. E ele olha para André Luiz e diz assim: depois que eu comecei a estudar a psicanálise, aqui do outro lado da vida, eu cheguei à conclusão que os médicos tratam apenas da superficialidade do problema. É que o problema está na raiz do inconsciente da criatura que está reencarnada. Aí ele fala assim: imaginemos um copo cheio de areia com água. A gente chacoalha, mistura, o que acontece? A água fica escura. Se a gente colocar o copo de volta aqui, a areia assenta, a água fica cristalina. Ele fala que no momento que a pessoa procura um especialista da saúde para tratar a depressão, o médico vai avaliar como está a água, porque o problema está enraizado no inconsciente da criatura. O Evangelho nos fala: o corpo sofre a influência do espírito. O espírito reencarna, ele não sabe, porque nós temos o véu do esquecimento, mas ele tem uma vaga lembrança do que vai acontecer na sua existência. Às vezes ele não aceita aquela situação, fez um compromisso, sabe que vai passar por determinadas situações conflituosas, e ele não aceita, e tem vontade de fugir do corpo, mas não conseguindo, ele se abate e cai nessa tristeza profunda que nós chamamos de melancolia. Então Barcelos diz assim: o problema só será resolvido a partir do momento que a criatura humana quiser. A partir do momento que a pessoa quiser, aí sim o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, ele consegue trabalhar o estado de humor íntimo daquela pessoa. Consegue trabalhar a ansiedade dela. Porque a pessoa precisa dar o primeiro passo para vencer a depressão, para vencer as suas aflições. Então ele nos orienta que isso é possível quando a pessoa busca o tratamento da depressão. Nós precisamos diferenciar, porque depressão é o quê? É uma tristeza profunda e prolongada. Quanto tempo dura? Nós vamos observar ali que pode durar semana, meses, até anos. Como nós vimos, a pessoa pode desencarnar, reencarnar com depressão. Nós temos que diferenciar tristeza passageira de depressão. A gente olha uma pessoa triste e diz assim: ela está com depressão. E não está com depressão. Ela está triste, ela está angustiada. Se isso perdurar por semanas e meses, é depressão no estado moderado. Aí a família tem que apoiar, a pessoa tem que procurar um tratamento médico, associar o tratamento médico à religião que ela tem, para cuidar também da parte espiritual. Então, a tristeza profunda e prolongada é uma depressão. E a gente vê que 15% da população mundial são de pessoas depressivas. Mais de 300 milhões. O Brasil é o país da América Latina que mais vamos encontrar índices de pessoas depressivas. O ranking do Brasil de pessoas depressivas acompanha paralelamente muitos países que têm um índice alto de depressão. Então a gente vê que nós vamos encontrar pessoas nessas situações que pode afetar crianças, adolescentes, jovens, pessoas na madurez e idosas. Crianças, a gente vê crianças atentando contra a própria vida. É depressão, a família não observou, ou está fazendo um tratamento, mas não levou ao médico para mudar o medicamento, para avaliar aquela situação, precisa estar acompanhando. Então lá no CID-10 a gente vê assim, citamos aqui o CID-10, o Código Internacional de Saúde, lá tem a síndrome de ansiedade. No CID-11 nós vamos encontrar nomofobia. Nomofobia é medo da ausência do celular. A pessoa ela não consegue ficar sem internet, ela entra em crise. Se acabar a internet, ela não aguenta, ela chora, entra em depressão, entra em tristeza profunda, se isola. Ela não consegue ficar longe das redes sociais.
Isso se chama nomofobia. Nós estamos vivendo uma sociedade exaurida de pessoas nomofóbicas. Pessoas que não conseguem ficar longe do celular. Às vezes, dentro da casa espírita, a gente vê a pessoa mexendo no celular, impaciente, não vê a hora da palestra terminar. De vez em quando tem que olhar para ver se tem alguma mensagem. Nós precisamos tomar cuidado. Não estou dizendo que essas pessoas são nomofóbicas. Mas se a gente não tiver um autocontrole, podemos entrar nessa situação. Um amigo meu que é psicólogo, ele me falou de uma criança que o desempenho escolar começou a cair. A mãe levou num psicólogo, a criança começou a passar por um tratamento. E a mãe, então, o pai, resolveram tirar o celular. Tiraram o celular. Ele era uma pessoa nomofóbica. E ele tentou suicídio 2 vezes depois que a família tirou o celular. Se cortou os pulsos. 2 vezes tentou suicídio, só não conseguiu porque os familiares estavam em casa. E isso é nomofobia. Tem pessoas que levantam de manhã, nem sequer faz uma oração. A primeira coisa que a pessoa faz é olhar o celular, para ver se tem alguma mensagem, olha o celular. Depois que ela lembra que ela tem que ir no banheiro fazer xixi, higienes pessoais, mas primeiro a gente olha o celular. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Isso afeta muito os nossos jovens e os nossos adolescentes também. Nós vamos ver aqui 4 tipos de depressão. Primeiro tipo de depressão é a depressão reativa. Na depressão reativa, nós vamos observar que nesse processo de depressão, a pessoa ela entra num estado de humor deprimido relacionado com um ou mais eventos estressantes. Estresse no casamento, o término de um relacionamento, a perda de um ente querido, a perda de um imóvel, a perda de um emprego, mudança de localidade. A pessoa ela se estressa com aquela situação e o próprio nome diz depressão reativa, uma reação ao estímulo externo. Então a pessoa fica nesse processo de tristeza, não lidando com aquelas situações difíceis, em dificuldades. Então isso é uma depressão reativa. Quantas pessoas que não aceitam o término de um relacionamento, adoece, precisa de tratamento médico, ou a desencarnação de um ente querido, nós sabemos que não é fácil, e a pessoa deseja até mesmo morrer para reencontrar o seu ente querido, e a gente sabe que não haverá esse reencontro, momentaneamente não. Se a pessoa se suicidar para reencontrar o filho, a filha que desencarnou, ou o esposo, alguém que ela gostava muito da família, ela não vai reencontrar momentaneamente, porque o familiar desencarnou dentro da programação da espiritualidade, está no local da espiritualidade. Aquele que atenta contra a própria vida vai para as regiões do Vale do Suicídio, uma região de sofrimento. Depois, com o tempo, há esse reencontro. Mas esse desejo de morrer, essa tristeza, nós sabemos que não é fácil a perda de um ente querido. Mas quando a gente entra nesse processo de tristeza, já é de vontade de morrer, já é um estado grave da depressão. Que nós temos a depressão moderada, a leve, moderada e a grave. Então, depressão reativa é uma reação ao estímulo externo. Aí nós vamos observar depressão mascarada. Nós vemos aqui, muitas pessoas agem assim. Nós vivemos muitas vezes com um cabideiro de máscaras à nossa disposição. Uma máscara para vir na casa espírita, uma máscara para o nosso serviço físico, uma máscara para manter a nossa aparência na sociedade, que somos pessoas boas. Dentro de casa é o único lugar que nós não usamos máscara. Nós somos o que nós somos em verdade, em realidade. Muitas vezes nós vemos pessoas assim, fugindo dessa situação. Depressão mascarada. A pessoa, ela se mostra bem, mas por dentro ela está carregando uma aflição. Então aqui muitas vezes, o problema aqui, os sintomas mascarados, mas o problema, a causa está na intimidade, que afeta a matéria e a pessoa fica nessa situação aqui. Quem mascara mais a depressão? O homem ou a mulher? Nós vemos aí um índice muito alto de mulheres com depressão. Só que isso vem dessa questão da depressão mascarada. Porque quem mascara mais a depressão é o homem. A mulher não mascara a depressão.
A mulher, quando ela está com problema, se ela está angustiada, se ela está brava, se ela está com alguma coisa que não está deixando ela bem, ela sai falando para todo mundo, contando para todo mundo que não está bem. Ela vai ao neuro, ela vai ao psicólogo, ela vai ao médico, ela procura a casa espírita, a igreja católica, ela recorre à ajuda do mundo espiritual. Geralmente o público, dentro das organizações religiosas, são mais de mulheres do que de homens. Então a mulher, ela procura o recurso terapêutico, ela procura a religião, ela procura a ajuda. O homem não, o homem mascara a depressão. Isso é um fruto da educação dos nossos pais. Vamos imaginar que duas crianças correndo no salão. Uma menina e um menino, a menina cai. O que o pai e a mãe faz? Minha filha, você se machucou? Deixa a gente ver o que aconteceu. Fica calma, não chora não, vamos conversar. E beija a criança. O menino cai, o pai e a mãe agem diferente. Homem não pode chorar, engole o choro, vai jogar bola com os meninos, você tem que ser forte. Então, muitas vezes, o homem ele é criado pela educação dos pais dentro dessa situação, que ele tem que ser forte, que ele tem que ser duro, que ele não pode mostrar a sua dor. Então, muitas vezes, a mulher diz assim, eu nem sabia que o marido estava doente, ele está doente, porque muitas vezes ele mascara aquela enfermidade. E muitas vezes, dentro da depressão mascarada, o homem ele procura 3 fugas. A primeira fuga é o emprego profissional. É aquela pessoa que trabalha para fugir de alguma coisa. É aquela pessoa que ela tem que entrar às 7, ela entra às 5 da manhã no serviço. Ela tem que sair às 6, ela sai às 10, às 11. Ela está procurando uma fuga no trabalho profissional. Sem justificativa nenhuma, se entrega ao trabalho, e a gente fala, nossa, mas fulano é trabalhador, trabalha, mas não sabemos o que está passando por dentro. Não sabemos que tipo de dor que aquela pessoa está enfrentando. A segunda fuga do homem está associado à atividade física. O esporte, a natação, a academia, é a segunda fuga da depressão mascarada no homem. O esporte, muitos profissionais da saúde recomendam, mas não feita de forma excessiva. Quando a pessoa só pensa no esporte, na academia, na natação, só na atividade física excessivamente, ela está fugindo de alguma coisa. Esse quadro nós podemos considerar como depressão mascarada. E a terceira fuga está associada ao alcoolismo. Porque ele sai do futebol, ele vai tomar umas com os amigos. Ele acaba tomando 10, 100 com os amigos. É uma fuga de alguma coisa que está acontecendo. De algum evento estressante da reação, da depressão reativa, que agora está ocasionando na depressão mascarada. A próxima depressão que nós vamos observar aqui é a depressão sazonal. A depressão sazonal, ela ocorre em determinada época do ano. Determinada época do ano. Nesses sintomas, a pessoa tem dificuldade de atenção, falta de esperança, cansaço e isolamento social. Na depressão sazonal. Vamos aqui recordar a morte de um ente querido que nós gostamos muito. Vamos imaginar que ele desencarnou em junho. Quando chega março, a gente começa a entristecer. A gente fica angustiado, triste com aquela situação. Março, abril, a tristeza aumenta. Junho, nós estamos tristes. Julho é a data da pessoa que desencarnou. Aí a gente volta no estado normal. Todo ano a mesma coisa. Depressão sazonal. Nós temos um caso que Emerson Perdizoli ele conta, ele é um psicólogo de Belo Horizonte, de uma mulher que ela estava no consultório dele, ele atendia ela tinha depressão sazonal. E de repente, quando o tempo mudou, ele conhecia ela, já tinha terminado a consulta, falou para ela, olha, espera no primeiro andar, na sala de estar, espera o tempo passar, porque ela entra em crise de pânico quando o tempo fecha. O tempo fechou, o tempo fechado, vieram os raios dos trovões. Ela virou a poltrona e se escondeu atrás. Todo mundo ficou olhando aquela situação, dela virando a poltrona, se escondendo do tempo, ninguém riu, porque sabia que ali tinha um problema. Depois de algum tempo, ela ficou sabendo que ela, numa existência passada, foi participante de guerra. E uma das atividades mais frequentes que ela fazia quando comandava os soldados para guerrear contra os seus inimigos,
Era quando o tempo fechava, chovia, ela aproveitava o momento para derrotar os seus inimigos. Então ela trouxe aquilo do passado e estava no inconsciente dela. E ela tinha uma recordação, não recordava tudo, porque nós temos o véu do esquecimento, uma vaga lembrança do que aconteceu. Ela se entristecia, angustiava, virava o sofá ou entrava debaixo da cama e chorava diante daquela situação. É a depressão sazonal. Isso está relacionado ao Natal? Não. Porque as pessoas falam assim, quando chega dezembro eu fico triste, porque é o Natal, é o nascimento de Jesus. Gente, o Natal, nós sabemos que Jesus não nasceu em Natal, dezembro se comemora o Natal, se comemora o aniversário de Jesus. Natal é uma data tão bela, tão significativa, porque nós comemoramos a vinda de Jesus. Se no Natal a gente fica triste, imagina os outros meses. Porque no Natal a gente comemora Jesus de Nazaré. Mas isso muitas vezes está relacionado ao mês seguinte, o Ano Novo. No Ano Novo a gente fez algumas promessas, alguns compromissos. O ano que vem eu quero ler 6 livros. Cada 2 meses eu vou ler um livro. É um compromisso que a gente fez. Eu tenho 8 quilos, eu quero emagrecer. Eu quero mudar de emprego. São metas que nós traçamos. Passa o ano, a gente vai avaliar os nossos compromissos. A gente chega à conclusão que a gente não leu nem sequer uma revista em quadrinhos. Em vez de perder 8 quilos, a gente ganhou 12. Em vez de mudar de serviço, a gente perdeu o serviço. E isso muitas vezes nos leva a uma tristeza profunda, porque isso está relacionado ao mês seguinte, não no Natal. Está relacionado ao mês que é o Ano Novo, que é o mês de fazer uma avaliação da nossa existência, de mudarmos os nossos comportamentos. Um outro tipo de depressão que nós vamos ver é a depressão bipolar. Nesse estado de depressão bipolar, são episódios de depressão grave. Nós vamos observar que aqui a pessoa não tem cuidados com as coisas do dia a dia, com cuidados com higiene pessoais. A pessoa ela fica numa tristeza tão profunda que ela perde vontade de fazer qualquer coisa, ela perde o prazer de viver. Então, por que isso acontece? Porque isso, meus irmãos, está relacionado aos altos e baixos da vida diária. Então, aqui na depressão bipolar, nós vamos observar 2 situações. Primeira situação na depressão bipolar é o quadro grave de mania ou alegria patológica, ou quadro grave de angústia extrema. Vejamos um exemplo aqui. Na alegria intensa é um quadro patológico, de mania patológica. Nesse quadro aqui, vamos supor, quando a pessoa está num quadro assim, fazendo o tratamento de depressão, ela recebe uma notícia triste de alguém. Sua mãe está internada, está numa situação difícil. E a pessoa ela diz assim, bom para ela está internada, está sob os cuidados médicos, graças a Deus que ela está nessa situação. Agora, olha a minha situação, como é dura, como é difícil, olha como eu estou. Ela está bem, está assessorada pelos médicos. Então, a pessoa ela recebe a notícia triste com alegria, é mania patológica. Quando nós ficamos felizes pela queda de alguém, pela derrota de alguém, ou não gostamos daquela pessoa, aconteceu alguma coisa ruim com ela, a gente vibra. Tomemos cuidado, porque a gente pode adoecer mentalmente. Podemos afetar a nossa saúde mental, vibrando com a fraqueza alheia. Isso, com frequência, nos leva num quadro de patologia, de alegria intensa, que é uma doença que precisa ser tratada. Aqui no quadro de angústia extrema, a pessoa ela recebe uma notícia boa. Por exemplo, final do ano, ela jogou lá na Mega Sena. E ela ganhou sozinho na Mega Sena. É o sonho de todo brasileiro, ganhar na Mega Sena. E ela ganha, alguém diz que ela ganhou. Ela fala assim, o que eu vou fazer com isso? Para que tanto dinheiro se eu não tenho uma alegria de viver? Eu não tenho vontade de ter dinheiro. Eu odeio a vida, eu não quero viver, eu não tenho vontade de nada. Então a pessoa ela recebe a notícia ruim, ela recebe a notícia alegre com tristeza. E aqui ela recebe a notícia triste com alegria. O certo, meus irmãos, é o quadro da eutimia. Nós somos considerados pessoas eutímios, ou seja, a normalidade. Agora, nesse quadro aqui, quando a pessoa está num quadro grave de mania
ou alegria patológica, ela fica nesse quadro, quando está em depressão, de 2 a 3 meses. Mais ou menos. Quando ela sai desse quadro para a normalidade, leva de 15 a 20 dias. É nesse período que os médicos têm que tomar cuidado. A família tem que tomar cuidado, tem que rever o medicamento, tem que levar a pessoa no médico, porque o risco de suicídio é intenso. O mesmo caso é aqui do quadro de angústia extrema. Quando a pessoa fica aqui de 2 a 3 meses nessa situação, ela volta para a normalidade, ela também corre um grande risco de suicídio. O Emerson, ele fala assim, Perdizoli, que havia um brasileiro lá no Chile trabalhando numa plataforma de petróleo. E estava trabalhando esse brasileiro, de repente ele tinha depressão, quadro de angústia extrema. Ele então tentou o suicídio. Estava saindo a caminho da normalidade, não mudou o medicamento, não procurou um médico, tentou o suicídio e um amigo brasileiro o tirou daquela situação. Ele estava num quadro de angústia extrema. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa situação aqui. E aqui a gente vai observar, o Evangelho fala assim, como combater a depressão? Nós devemos cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Não focar tanto na atividade física, no corpo, na beleza. Não focar somente nisso na vida física, mas termos como base a vida espiritual. Nós somos espíritos imortais, temos que ter como base a vida espiritual. A matéria, a gente busca, a gente trabalha, a gente conquista, mas a base nossa é espiritual para nos ajudar a sair de toda situação triste, de depressão. Olha o que o Chico nos fala. Escolhemos horário para o alimento material e buscamos a devida medicação quando enfermos. Por que relegar a nossa alma, que é eterna, ao descaso, diante do Evangelho do Senhor? Muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos uma permuta. Nós escolhemos mamão e não queremos um compromisso com Deus. A gente arruma um tempo para a medicina, arruma um tempo para cuidar da nossa enfermidade, arrumamos tempo para a academia, arrumamos tempo para fazer uma caminhada. Muitas vezes não temos tempo para vir na casa espírita, para tomar um passe, para fazer um compromisso com a casa. Em que parte eu posso me encaixar dentro do trabalho da casa espírita? Eu quero ajudar, eu quero me tornar útil. Isso ajuda a gente a combater o sentimento de tristeza. Ajuda a gente se tornar útil, mudar o nosso pensamento. Aqui nós vamos observar que a depressão ela tem que estar associada ao autoconhecimento. É isso que a doutrina espírita nos conhece. Conhece-te a ti mesmo. Então a gente tem que buscar o quê? Quando nos depararmos com a depressão, seja ela leve, moderada e grave, a gente tem que procurar, a primeira coisa de tudo, tratamento médico, psicológico e psiquiátrico. Eu tenho que procurar a medicina, eu tenho que procurar um especialista, alguém que entenda do assunto para me ajudar a sair dessa situação. Lembremos o médico Barcelos com o André Luiz, o problema está no íntimo, enraizado, os traumas, os conflitos, os complexos de inferioridade, de castração, está lá nos dramas do espírito que ele traz no inconsciente. Busca ajuda médica, em seguida nós vamos buscar o tratamento na casa espírita, porque nós estamos na casa espírita, mas a pessoa pode ir na igreja evangélica, na igreja católica, na religião que ela pertence, buscar esse tratamento espiritual. E aqui, meus irmãos, nós vamos observar, voltando aqui, que buscando o tratamento espiritual, nós temos que incentivar o hábito da leitura e edificações, de leituras esclarecedoras e edificantes. Como combater o pensamento ruim, os hábitos ruins, mudando o teor do nosso pensamento. Eu quero vencer o meu pensamento de tristeza. Como? Substituindo por bons pensamentos. A leitura edificante. Vejamos aqui a mensagem de André Luiz. Se o motivo da moléstia é no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. A intranquilidade traz o pior. Então a gente tem que incentivar os bons hábitos. Os bons hábitos nos traz equilíbrio. Depois buscarmos o amparo da família, de amigos estruturados. Conversarmos, o confessai-vos uns aos outros, mas desabafarmos com a pessoa certa, que podemos confiar. Buscarmos o amparo na família, a família estar presente, ajudando aquela pessoa. Confiar em Deus e orar fervorosamente. Jesus nos ensina a combater a obsessão. Ele fala assim, para essa casta de espíritos inferiores é necessário jejum e oração. Não é jejum da alimentação, não. É jejum dos maus comportamentos e a oração. Jejum dos maus comportamentos e oração afasta a obsessão.
Isso, meus irmãos, oração e confiança em Deus nos ajuda contra o processo depressivo, associado à medicina, aos tratamentos que precisamos fazer. E aqui, para nós finalizarmos, o Dr. Inácio Ferreira, através do Carlos Bacelli, no livro que eu recomendo a todos, Saúde Mental à Luz do Espiritismo. O Dr. Inácio Ferreira, ele fala assim: Jesus Cristo no coração é equilíbrio na cabeça. Por isso o Evangelho é, por excelência, o livro da saúde mental. E a gente vê pessoas procurando, né, a saúde mental em tantas coisas externas, que a gente sabe que isso auxilia. Os recursos terapêuticos auxiliam, o médico auxilia. Mas Jesus, o Evangelho do Cristo, é, por excelência, o livro da saúde mental. Então, que Ele nos abençoe e que nos ajude a cada dia desvencilharmos de nossas aflições. Obrigado a todos.